E aí, meu aluno, e aí, minha aluna, mais uma vez, seja muito bem-vindo ao nosso canal aqui no YouTube. Seguimos, então, aqui nas nossas questões comentadas do ano de 2020. Estamos na hashtag 11. Então, vamos a mais uma questãozinha. Pessoal, essa questão aqui é uma questão muito legal, muito interessante. Fala aqui, ó, de orações. É aquilo que todo mundo ama de paixão, né? E nesse caso fala de um grupinho de orações aqui mais específico, tá? Porque ele diz assim, ó, assinale a alternativa que analisa e classifica corretamente a oração em destaque no seguinte excerto. Uma comunidade, e aí eu vou destacar para vocês aqui a oração, tá? Essa aqui, ó, pessoal. Uma comunidade em que as pessoas se sentem agradecidas umas com as outras, então eu quero justamente a partir desse enzinho aqui, ó, em que, tarará, 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 até outras, tá? Tem mais chance de ser um lugar agradável para se viver. E aí ele está falando do tipo de oração que nós temos aqui, né? Então vamos lá, nós vamos trabalhar hoje um pouquinho com a parte de orações. E claro que eu já vou te trazer, né, a oração específica aqui em questão, tá? Que é a oração que a gente chama de oração adjetiva. Bom, nesse tipo de questionamento, pessoal, o que vocês vão ter que analisar? Vocês vão ter que analisar a palavra que introduz a nossa oração. Então, vamos imaginar, nós temos aqui uma oração qualquer, tá? E essa oração, ela é introduzida por uma palavra, tá? Então, tá aqui, né, a nossa oraçãozinha, ó, introduzida por uma palavra qualquer. Normalmente, a palavra, pelo menos a gente está acostumado, quando a gente estuda orações, a gente pensa normalmente em uma palavrinha introduzindo essa oração, que seria o quê? Uma conjunção, certo? Aí a conjunção poderia introduzir uma oração coordenada sindética, poderia introduzir uma oração subordinada adverbial, poderia introduzir uma oração substantiva, se fosse uma conjunção integrante, e assim vai. Então, ó, as conjunções, elas podem introduzir orações coordenadas sindéticas. Lembra daquelas aditivas, adversativas, alternativas, né? Conclusivas e explicativas? Ela poderia introduzir uma oração subordinada adverbial, causal, comparativa, consecutiva, concessiva, condicional, conformativa, final, proporcional e temporal. E poderia também, né, pessoal, introduzir uma oração subordinada substantiva. A oração subordinada substantiva, subjetiva, objetiva direta, objetiva indireta, apositiva, completiva nominal e predicativa, né? Aquelas 6 orações substantivas. Então percebam, olha só, quando a gente fala em oração, normalmente a gente pensa naquela palavrinha que introduz normalmente uma oração, até porque para ser oração não precisa ter conjunção, tá? Para ser uma oração precisa ter uma coisa, verbo. Mas, enfim, a gente sabe que normalmente as orações são introduzidas por conjunções justamente pelo valor semântico, pela função sintática que ela vai exercer e assim vai. Bom, só que tem um outro detalhe, tá? Normalmente, claro, ó, a gente pensa na conjunção porque olha só o número de orações que nós temos ali. Agora, nós também podemos ter uma outra palavrinha introduzindo uma oração, que é justamente o pronome relativo, tá, gente? Se você quiser fazer um esqueminha a partir daqui, beleza, pode fazer. Eu só vou lá para baixo para não ficar tão apertadinho ali. Olha só. Então, quando eu tenho uma oração e essa oração é introduzida por um pronome relativo, essa oração com certeza será uma oração subordinada adjetiva. Então, a primeira coisa que a gente faz, pessoal, numa questão como essa aqui, envolvendo orações, né, é analisar se essa oração que ele está te trazendo, ela é ou não introduzida por uma conjunção, ou ela é ou não introduzida por um pronome relativo, ou seja, os chamados elementos de coesão, né? Então, vamos dar uma olhadinha na nossa oração? Aí tu vai dizer assim, ó, mas, Marques, olha só, a nossa primeira oração aqui, ela não, essa nossa oração, não é a primeira, desculpa, né? Essa nossa oração aqui, ela não é introduzida, né, por uma conjunção e nem é introduzida por um pronome relativo. Ela é introduzida por uma preposição, tá? Gente, olha só, não esqueçam que a preposição aqui, ela aparece não para introduzir a oração, né? Ela aparece justamente em uma função de regência, tá? Então, porque tu tem aqui, ó, uma comunidade em que as pessoas se sentem agradecidas. Por quê? Porque justamente no local, né? Tu tá fazendo ali uma retomada, né? Em relação a uma determinada palavra. Então, aquela preposição ali é em função da regência, tá? Quem está, de fato, introduzindo a oração está aqui, ó, é o nosso quezinho. Esse quezinho aqui é um pronome relativo.
A pergunta é, Marques, como é que eu tenho certeza, eu vou até trocar de cor aqui, como é que eu tenho certeza que esse quezinho é um pronome relativo? Bom, se você já está aqui no canal com a gente há mais tempo, você já viu algumas questões ali que apareceu o pronome relativo, certo? Mas vamos lá, olha só, o pronome relativo aqui, eu tenho certeza que nesse caso a palavrinha aqui é um pronome relativo, pois eu posso substituir esse quezinho por o qual, a qual, né? Os quais, as quais, etc. Sempre que eu puder substituir o quezinho por o qual, a qual, os quais, as quais, esse quezinho é um pronome relativo. Por quê? Porque o qual, a qual, os quais, as quais também são pronomes relativos. Então, eu estou tirando um, colocando o outro no lugar. Aí tu vai dizer assim, mas Marques, eu não poderia falar uma comunidade em a qual? Não, porque daí tu terias isso aqui, ó. Tu terias a preposição em mais o a qual, que vai dar o quê, pessoal? Na qual. Tá aqui, ó, gente. Então, ficaria assim, ó, uma comunidade na qual as pessoas se sentem agradecidas umas com as outras. Então, percebam, olha só, aquele que é um pronome relativo. Se ele é um pronome relativo, você já sabe, ó, a oração que ele está introduzindo é uma oração subordinada adjetiva. Ele só vem preposicionado em função de uma questão de regência. Tranquilo? Então, vamos ver se a gente consegue eliminar alguma coisa aqui, pessoal. A letra A diz oração substantiva, cai fora. A letra B, oração adjetiva. Opa, deixa de canto. Letra C, oração adjetiva. Deixa de canto. Letra D, oração adverbial. Não. Letra E, oração adverbial. Também não. Beleza? Olha só, já ficamos entre duas alternativas. Só que agora eu tenho que lembrar que a oração subordinada adjetiva se divide em duas partes. Ela pode ser a chamada oração adjetiva explicativa, mas também pode ser a oração adjetiva restritiva. Bom, gente, e agora? Como é que eu vou saber diferenciar se ela é uma oração adjetiva explicativa ou restritiva? Tu pode ir pelo valor semântico, tá, da oração e tu pode ir também pela estrutura, gente. A oração adjetiva explicativa, ela é obrigatoriamente marcada por pontuação, tá? Pontuação, não é vírgula, percebe, né? Que tem gente que diz, a oração adjetiva explicativa é sempre marcada por vírgulas. Não, ela é marcada por pontuação. Vírgulas, travessões, parênteses, etc. Então, toma cuidado. Só que a restritiva não, né, gente? A oração adjetiva restritiva é sem pontuação. Ela não pode, de forma alguma, apresentar pontuação. A explicativa, pessoal, ela fala, o valor semântico dela é justamente de um todo. Coloco isso aqui entre aspas, tá? Já a restritiva não. A restritiva fala tão somente de uma parte. Esse é o valor semântico dela. Marques, como assim? Olha só. A oração adjetiva, a gente chama de oração adjetiva justamente porque é uma oração que traz uma característica. Ela traz como valor semântico uma característica. Se essa característica é uma característica genérica, ela é geral, ela é para todo aquele nome que ela está retomando, aí nós temos uma oração adjetiva explicativa. Agora, se essa oração ela está restringindo, não, essa característica é uma característica tão somente de uma comunidade em específico, não é de todas as comunidades do mundo. Bom, então, aí essa oração adjetiva ela é restritiva e ela não pode ser marcada por pontuação. Qual é a vantagem desse tipo de questão? Ele já te traz a oração pronta. Então, tu podes ir muito mais pela estrutura. Quer ver? O em que as pessoas se sentem agradecidas umas com as outras, pessoal. Nós temos aqui essa oração isolada por pontuação? Não. Se ela não é isolada por pontuação, ela não pode ser explicativa. Consequentemente, se ela não é explicativa, ela só pode ser restritiva. Por isso que o nosso gabarito está ali, letra B de Brasil. Oração adjetiva restritiva, pois caracteriza e especifica qual comunidade é agradável e não está generalizando. Ó, letra C seria generalizar. A explicativa que traz o valor de um todo, generaliza. Aqui não. Aqui a gente está especificando uma determinada comunidade. Tranquilo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Dá um joinha aí, compartilha com os teus amigos, tá? Ajuda o Prof. Marques a crescer o canal, tá? E nos vemos na próxima questão. Até lá. Tchau, tchau.